Então, nós vamos estar trabalhando com vocês aqui, ministrando. São quatro domingos, em sequência. Se Deus quiser, em sequência, às vezes dá algumas quebras, mas a gente vai tentar fazer em sequência. E vamos estar aqui. Na verdade, o tema é liderança, mas nós vamos aprender um pouco sobre Jesus, um pouco mais juntos aqui, crescendo, aprendendo sobre a vida do nosso Mestre, a vida do nosso Senhor. Não tem nenhum maior exemplo na história da humanidade de um líder do que Jesus Cristo. Certamente foi o maior de todos, hoje a humanidade toda reconhece isso, Inclusive os cursos que são ministrados muitas vezes em muitos lugares trazem o perfil de liderança de Jesus, a forma com que ele trabalhava, principalmente a maneira com que ele lidava com as pessoas, Então, quem já pôde participar de algum evento, de algum curso, tem muitos desses palestrantes que não são necessariamente cristãos, que trazem essa abordagem a respeito da vida de Jesus. E tem muitos livros escritos a respeito de liderança e que vão trazer perfis, e a gente vai encontrar ali no meio disso tudo Jesus Cristo. Mas, evidentemente, o nosso alvo, o nosso foco aqui não é falar de ninguém, não é falar de nenhuma grande personalidade, Embora no mundo secular a gente tenha tido grandes líderes, grandes pessoas, que influenciaram fortemente a vida da humanidade, E a gente vai focar de fato aqui e aprender a respeito da vida de Jesus, das histórias de Jesus, a maneira com que ele viveu aqui nesse mundo, na Terra, nesse tempo em que ele esteve aqui, suas interações com os seus discípulos, a maneira com que ele se comunicava. E, se Deus quiser, vamos receber graça aqui para falar um pouco sobre isso. Então, para dar início, assim, eu queria que vocês abrissem a Bíblia aí, lá em Lucas. Pastor Eloy, bem-vindo. Tudo bem? Alegrando o nosso domingo aqui, Pastor Eloy. Lucas 22, e nós vamos ler aqui hoje dois textos principais aqui dessa mensagem, que é Lucas 22 e João 13, tá? São textos correlatos, não estão, Lucas e João não estão colocados como aqueles tidos como os evangelhos que são parecidos ou que têm um percentual muito grande, nos relatos, de coincidência, são parecidos, são Mateus, Marcos e Lucas, que na teologia recebe o nome de sinópticos, porque eles têm similaridades muito grandes, muito parecidos. João não está dentro desses. João é o quarto evangelho, mas também existem muitos textos ali que fazem menção também em outros evangelhos. Então, a passagem de Lucas 22 e João 13 são passagens correlatas. Então, para a gente poder entender e situar um pouquinho mais do que aconteceu aqui, nós vamos ler esses dois textos, tá? Aqui em seguida. Então, principalmente ao falar sobre Jesus, a gente precisa imediatamente identificar algumas características na vida dele. E a primeira coisa é a respeito da sua identidade. E dentro desse tema identidade, a gente quer falar hoje sobre uma característica fundamental de um cristão, de um líder cristão. Talvez a gente pense assim, de imediato, eu não sou um líder. Certamente a gente pode achar assim que não é um líder, mas se tu tem uma família, se tu está num trabalho, alguma coisa tu lidera, pode ter certeza. Alguma área, ou até mesmo a sua vida pessoal, ela também faz parte de uma liderança pessoal. A gente precisa aprender também a se auto-liderar, a liderar a nossa vida. Ao homem foi concedido esse poder, essa capacidade de gestão de si próprio, de se autoliderar. Isso é um primeiro passo de liderança, antes de pensarmos em interagirmos com outras pessoas, e liderarmos outras pessoas, a gente precisa ter sobre a nossa vida essa autogestão, o que é muito difícil, com tantas coisas que existem hoje, e tantas nomenclaturas, enfim, que estão hoje descobrindo a respeito das pessoas que têm dificuldade de autogestão, de se liderar,
síndromes, né, TDAH e outras coisas do tipo, né, que levam à procrastinação e outras dificuldades do ser humano. Então a gente vê o quanto também isso é desafiador para nós. Então, todos somos chamados à liderança, né? Alguns têm uma liderança que o pessoal chama de uma liderança nata, né? Mas alguns estudiosos dizem que isso é tão raro, né, tu encontrar um líder nato, que a gente não pode ficar refém desses líderes. Então nós mesmos temos que nos esforçar e aprender. Tem aqueles que já nascem com um talento para alguma coisa, outros têm que buscar e se esforçar para conseguir isso, né? Então é um desafio para todos nós. O homem, quando é colocado lá no Jardim do Éden, quando Deus coloca o homem lá, ele coloca essa condição de autogoverno, né? Não é de se governar, de fazer o que quiser, não, é de se autogerir, né? Tanto que Deus coloca ele naquele jardim e passa para ele instruções que a partir dali ele teria que desenvolver por conta própria. Ele mesmo teria que fazer isso, né? Ele mesmo teria que executar. Deus não o coloca ali e passa 24 horas do dia que deu para aquele homem ao lado dele, né, dizendo tudo que ele tinha que fazer. Deus colocou ele no jardim e deu instruções. Você vai ficar aqui, você vai cultivar esse jardim, vai cultivar, vai cuidar dele. E Deus aparecia em determinado momento do dia, né? A Bíblia fala da viração do dia. Deus aparecia naquele momento ali para conversar com o homem. E ali para ver como é que estava. E depois, de alguma maneira, Deus se ausentava daquele lugar e deixava o homem ali para que ele cuidasse daquele ambiente. Aparentemente tudo ia bem até que Deus entregou para ele a mulher. A partir daí ele já não conseguiu mais, né, tanta facilidade de gestão. Estão casados aqui? Tem algum solteiro? Então, solteiros. Quem solteiro? Fica a dica aí então, ó. Querem casar? Querem? Eu acho que não, esses guris não querem casar. Tá fraquinho. Ainda bem que as gurias não estão aqui, né? As gurias solteiras da igreja. Eu vi se quer casar aí de vocês. Querem casar, guris? Amém? Então, fica... Que pressão, né? Então fica a dica, né? Aproveitem que vocês são solteiros, né, para exercitar bem essa autogestão de vida, né, essa liderança de vida pessoal, porque quando casa, fica um pouco mais difícil. Uma coisa é só uma cabeça ali, né? Outra coisa são duas cabeças, né? Vão se fundir, tornar uma só carne, mas continuam sendo duas cabeças, né? Então a coisa fica mais complicada. Ficou um pouquinho mais complicado para Adão, mas seguiu em frente. Seguiu em frente, mas um dia no céu tem pessoas que querem ter um encontro com Adão, né? Uma conversinha frente a frente. Enfim, então essa característica de liderança nós precisamos entender. Nós nos convertemos, nós somos cristãos, nós estamos inseridos no contexto da vida com Deus, introduzidos na comunhão. A partir desse momento, nós precisamos entender que essa condição de liderar, ela é inevitável. De entender que Deus te levanta com uma liderança e com um propósito. Lá em João 21, Jesus, quando está subindo ao Pai, né, definitivamente, deixando esse mundo aqui, esse plano terreno, Jesus está indo ao Pai e ele diz assim: da mesma forma que o Pai me enviou, eu vos envio. Então aqui, uma grande responsabilidade nesse envio, né? Todos nós, essas palavras foram dirigidas aos discípulos, aqueles que estavam ali naquele momento, presenciando essa hora em que Jesus estava sendo elevado, estava aos céus. E aquelas pessoas recebem esse chamado, recebem essa liderança, essa responsabilidade. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Por isso que Jesus passa a ser nosso maior referencial, porque Ele mesmo deixa como exemplo de como nós devemos viver nesse mundo, a nossa vida cristã, como nós devemos nos relacionar nesse mundo, na nossa vida cristã. Ele deixa o exemplo dele mesmo. Ele diz assim como o Pai me enviou. Então nós temos obrigatoriamente que olhar para a vida de Jesus, se nós quisermos ser bons cristãos nesse mundo, nessa terra, se nós quisermos ter uma boa liderança, nós devemos entender isso. Olhar para o exemplo de Jesus
e entender que existe sobre nós um chamado. Nós não precisamos ficar por aí batendo cabeça, pensando o que eu tenho que fazer, o que eu vou fazer, eu não sei o que fazer, eu estou na igreja, ninguém me chama para fazer nada, ninguém me coloca para fazer coisa nenhuma. Não. Basta lembrar do que Jesus falou, assim como o Pai me enviou. Pô, então tem um segredo aí, se assim como o Pai enviou Jesus, Ele me envia também, então eu vou descobrir na vida de Jesus como é que o Pai o enviou. Como é que Jesus veio para essa terra? Como é que Ele viveu nesse lugar? Que missões, que papel Ele desempenhou? Qual era a identidade de Jesus? Quais eram as características marcantes na vida de Jesus? E assim eu vou me encontrar. Então, dentro dessa primeira situação que a gente está falando aqui sobre identidade, nós precisamos reconhecer, entender isso, para que a gente possa seguir em frente e desempenhar na vida tudo aquilo que o Senhor quer que a gente desempenhe, tá bom? Na vida, não só na igreja, na vida, não só sermos bons irmãos aqui na igreja, mas também nós sermos bons profissionais lá fora, nós sermos bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons funcionários, né? Nós precisamos ser o exemplo. E não tem erro. Ao olhar para a vida de Jesus, não tem, e procurar viver essa vida, não tem como não ser um bom líder. Não tem como. Tudo que você for fazer, for pôr a mão, seu trabalho, se alguém pedir para fazer alguma coisa, você vai olhar para aquilo ali, para aquele cantinho, pode ser a coisa mais simples que tenha. Você vai olhar para aquilo ali e você vai fazer algo muito bem feito, eu tenho certeza. Às vezes nós falhamos nisso, mas nós vamos, sem dúvida nenhuma, poder fazer algo muito bem feito. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus, o servo. A característica mais marcante numa liderança cristã, e para um cristão, quando eu falar liderança cristã, entenda cristão, sabe? É só um termo, né, entendido já aqui no início, que todos nós que seguimos a Cristo, nós somos chamados a liderar, de alguma forma. Então se coloque dentro disso e não se exclua. A primeira coisa marcante na vida de um cristão, e que tem que ser a marca maior, uma vez me perguntaram, qual para ti, Leandro, é a marca principal de um cristão? Eu disse, olha, a marca principal para mim, né, respondi de acordo com a minha ótica, é ser servo. Para mim, a característica fundamental, básica, para mim olhar, me perguntaram, tu como pastor, quando tu olha para alguém assim e pensa, me fizeram mesmo essa pergunta, tá? Em chamar essa pessoa para fazer alguma coisa, precisa de alguém, precisa para executar alguma coisa, para servir no ministério, o que tu olha assim de característica principal na vida da pessoa? A primeira coisa que eu olho, tem outras coisas, mas a primeira coisa, se ela serve, se é um servo. Né? E dentro dessa condição de servo, há muitos desdobramentos. Então, eu pedi para olhar o texto bíblico, ainda não lemos, mas vamos lá, vamos dar uma lida aqui. Estão marcando ali, não estão marcando hoje o time. Aberto aí em Lucas 22. Vamos ler aqui. Verso 14, tá? E chegando a hora, pôs-se à mesa com os seus 12 apóstolos e disse-lhes, desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que eu padeça. Jesus estava nos seus momentos finais e ali no verso 19 diz assim, e tomando o pão, havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado fazer isto em memória de mim. E também tomou o cálice da ceia e disse, esse é o cálice do Novo Testamento no meu sangue que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. Na verdade, o Filho do Homem vai, é o que está determinado, mas ai daquele por quem é traído. E aí aqui, no verso 23, diz assim, e começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto.
E imediatamente no verso 24, uma outra inquietação. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de trair. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Agora abre lá em João 13. Essas passagens aqui, elas estão, como eu falei, elas estão misturadas. É o mesmo momento da vida de Jesus, só que narrados com mais detalhes em uns e mais detalhes no outro evangelho, né? Então elas se complementam, né? É importante a gente dar uma olhada aqui. No verso 1 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já, presta atenção, aqui, no versículo 1 para o versículo 2, tem há um lapso temporal aqui que não aparece, que vai aparecer lá em Lucas. Porque aqui diz assim: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, e sabendo Jesus que o Pai o tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Então aqui, do verso 1 ao verso 2, há uma narrativa maior que aparece lá em Lucas. Então Jesus ele está aqui nos seus últimos momentos, seus últimos dias, e ele tem um desejo aqui de estar com aqueles apóstolos, com aquelas pessoas que andaram com ele. E Jesus sabia disso. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai. Então Jesus sabia que estava chegando o seu fim. Era o seu último dia nessa terra e ele sabia que estava chegando o seu fim. Se estivesse chegando o seu fim hoje, tivesse condições de saber que hoje seria o seu fim, último dia, o que você faria? Com quem você gostaria de passar esse dia? O que você gostaria de fazer nesse dia? Tu não passa de amanhã. O que tu gostaria de fazer nesse dia, se tivesse condições de fazer alguma coisa? Jesus, ele escolhe estar com aquelas pessoas que haviam andado com ele, aquelas pessoas que ele amava. O texto vai dizer aqui que Jesus, tendo os amado os seus, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Quando a gente leu ali em Lucas 22, que nesse momento tão singular na vida de Jesus, tão ímpar na vida de Jesus, onde ele está vivendo o seu último, e eram dias angustiantes, eram dias aterrorizantes para ele, ele escolhe estar com aquelas pessoas que naquele momento, estavam preocupados com outras coisas. Preste atenção que era um ambiente diferente. Era um ambiente diferente de todos os ambientes, talvez que Jesus já tivesse vivido com aqueles irmãos, com aquelas pessoas. Não era aquele ambiente de milagres, não era aquele ambiente de andar sobre as águas. Principalmente para Pedro era um ambiente diferente. Não era um ambiente de monte de transfiguração, não era nada disso. Era uma ceia, era um momento simples, um momento especial. Jesus sabia que já estava indo, e ele escolhe estar com aqueles homens, que ele havia escolhido amá-los até o fim, e era um ambiente pesado. Um ambiente pesado. E mesmo assim Jesus escolheu estar com eles. Mesmo assim Jesus escolheu estar com eles. Característica de um servo.
Um servo, ele não desiste. Jesus, como servo, ele não desistiu. Mas essa característica é a característica de um servo, de amar, de não desistir das pessoas, de ir até o fim, mesmo estando num ambiente onde deveria, naquele lugar, muito provavelmente, abundar a humildade, num lugar onde deveria sobrar uma condição de humilhação, de auto-exame. No momento em que Jesus está fazendo e participando daquela ceia, depois ainda Paulo vai dizer, olha, no momento de ceia, é o momento de nós nos examinarmos. Eles estavam preocupados com duas coisas. Quem deles que haveria de trair Jesus e qual deles que seria o maior? O remédio de Jesus para essas perguntas, ali em Lucas, Jesus vai falar algumas palavras, mas o remédio de Jesus para essas inquietações que eles tinham foi dado com o seu próprio exemplo. Ali em João 13. O que Jesus faz? O que Jesus faz? Levantando-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. E aproximou-se, pois, Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus, disse-lhe, o que eu faço não sabes tu agora, mas sabereis depois. E disse Pedro, nunca me lavarás os pés. E respondeu Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. E disse-lhe Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vocês estão limpos, mas não todos, porque bem sabia que havia alguém que havia de traí-lo. Né? Então, depois que lavou os pés de todos, tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa e disse-lhes, entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então, o remédio que Jesus aplica na vida daqueles homens é o próprio exemplo. E o exemplo que ele aplica é o exemplo de um servo. O servo, no contexto da cultura judaica, que lavava os pés, era o pior tipo de servo. Aquele que lavava os pés era o pior tipo de escravo. Alguém que tinha condições, alguém que tinha posses, ele tinha condições de ter vários escravos. Tinha o escravo aquele que cuidava da casa, por exemplo, que era um governante. A palavra grega, inclusive, é diferente para falar sobre isso. É uma palavra que é diáconos. Que o diáconos é usada essa palavra, até hoje é usada, né? Para aqueles que foram levantados lá em Atos, para cuidarem, para governarem sobre os recursos financeiros e sobre os donativos que iam para as pessoas que necessitavam. Então, dentro da cultura, havia também, dentro da casa de um cidadão, naquela época, havia essa figura. E o outro servo, que é a palavra é doulos, é o outro, e essa é a palavra que é aplicada para Jesus, ele era esse tipo de servo. Ou seja, então Jesus dá esse exemplo, esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço, esse tipo de condição, de humilhação. Isso colocava a vida daqueles homens que estavam com ele em xeque.
Porque lá em Lucas 22, Jesus vai dizer para eles uma coisa um pouquinho diferente. Volta lá em Lucas 22. Os reis, no 25, versículo 25. Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é o que está à mesa, eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Então Jesus ele questiona eles, ele toca num ponto crucial deles ali. Porque eles estavam imaginando que Jesus se declararia e apareceria como um grande rei, um grande governante, e eles estavam preocupados sobre quem seria o maior. Quando Jesus muitas vezes recriminou os religiosos da época, na presença desses discípulos, aqueles que queriam assumir alguma posição, alguma condição diferente, que faziam as coisas para alcançar uma posição, uma condição diferente na sociedade, aqueles homens estavam vivendo ali com Jesus, imaginando que também eles teriam alguma condição diferente. Pedro depois, ele vai surgir no contexto, depois de acontecer tudo isso, dizendo para Jesus dizendo para ele assim, olha Pedro, vou te dizer uma coisa, o diabo quis peneirar a tua vida, mas eu roguei por ti. E nesse contexto Jesus diz para ele assim, hoje tu vai me negar 3 vezes. E ele dizendo, não, eu de maneira nenhuma, mesmo que todo mundo aqui te deixe, eu não vou te deixar. Essas coisas todas revelam o nosso coração e revelam ao mesmo tempo uma grande dificuldade que nós temos em aplicar na nossa vida essa condição de servo. Porque a condição de servo nos coloca obrigatoriamente numa condição de humilhação. Numa condição de humilhação tal, de nós sermos capazes de reconhecer que nós somos mais fracos, de termos que reconhecer que nós somos talvez mais suscetíveis que as outras pessoas. Que elas têm dificuldades, nós também temos, mas nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e fazer essa reflexão. Nunca o erro, a falha do outro irmão será maior que a minha. O Evangelho nos traz essa coisa. Se a gente não tem essa condição de refletir dessa forma, de olhar para dentro de nós, é isso que vai nos proporcionar a condição de amarmos até o fim, como Jesus amou. Nenhum ser humano é capaz de viver esse amor tão sacrificial que Jesus viveu. Nenhum ser humano, sem a ajuda dele mesmo, sem a ajuda do Espírito Santo, nenhum de nós tem essa condição de viver esse amor tão sacrificial, a ponto de amarmos e amarmos até o fim aquelas pessoas que mesmo no momento derradeiro da nossa vida, de um momento crucial da nossa vida, aquelas pessoas que vão nos trair, que vão estar com segundos interesses, que vão manifestar vaidade, que vão manifestar orgulho. Algum de nós, sabendo que estaríamos passando o nosso último dia na terra, gostaríamos de estar junto com pessoas que nos trairiam. Gostaríamos de estar com pessoas que estavam preocupadas com o nosso dinheiro, com a nossa herança. Você gostaria de estar com pessoas assim? Imagina que é uma pessoa muito rica e tem um diagnóstico de morte, vai morrer amanhã. Chamaria gente interesseira para participar contigo daquele momento? A Bíblia nos mostra e nos revela que aqueles homens estavam preocupados
apenas consigo mesmo naquele momento. Não entendiam o que Jesus estava fazendo. Jesus estava se humilhando, Jesus estava mostrando uma condição de servo. Jesus estava mostrando para eles uma outra realidade. De um reino que era completamente diferente daquilo que eles estavam esperando e que eles estavam acostumados. Entre os reinos da terra, entre os governantes da terra, as relações são dessa forma. Entre a cultura de vocês, entre os religiosos da época de vocês, as relações são de outra forma. No reino de Deus é tudo diferente. E eles não estavam entendendo. Quem entre nós é o maior? Quem é que vai trair? Certamente muitos se excluíram daquela pergunta, da primeira inquietação, né? Mas aquela de quem queria ser o maior, muito provavelmente, muitos pensaram, talvez um que estivesse ali, talvez seja eu. Eu estive no Monte da Transfiguração, eu vi Moisés, Elias e Jesus, mas eu estava lá quando o mar estava bravo e eu vi ele sobre as águas. Inclusive eu caminhei sobre as águas, né? E nessa hora a gente é tão espiritual que a gente nem conta que afundou, né? Só se lembra da parte boa. Pensando em Pedro aqui, mas pensando em todos os outros, né? A gente facilmente se coloca numa condição melhor, quer se colocar numa condição melhor que o outro. Facilmente o nosso coração é enganoso e a gente quer se colocar numa condição melhor. Talvez aconteça entre nós, se chegasse aqui e perguntasse, olha, hoje alguém aqui vai trair Jesus, certamente alguém aqui hoje vai negar Jesus. Negar mesmo, de forma a dizer, não sou cristão, não sei o que é isso. Alguém aqui vai... E chegasse aqui e dissesse aqui, alguém aqui hoje vai ser levantado como um novo líder aí pensa aí uma coisa que tu ora para Deus assim, que tu seja, que tu busca. Hoje alguém aqui vai ser levantado como o pastor aqui. O Lavan vai embora e alguém vai ser levantado aqui o pessoal do louvor aqui, o líder vai embora, alguém vai ser levantado, portaria, Nosso coração, ele é vaidoso. Muito provavelmente, talvez eu pudesse pensar, não, trair não vou negar Jesus. Eu pensaria na outra questão, provavelmente. Tu não? Será que tu não me julga? Não pode me julgar. Talvez eu provavelmente pensaria assim, será que sou eu? O coração do homem é assim. Por acaso sou eu? Tanto que eles não pensavam se seria eles, que um cutuca João, porque João estava do lado de Jesus, né? E alguém cutucou João e disse assim, pergunta aí quem é que é o traidor. Aí João fala no ouvido de Jesus. Então, esse universo de vaidades, ele compromete a nossa condição de servir. Mesmo Jesus tendo feito todo aquele movimento, mesmo Jesus tendo lavado os pés deles, eles ainda permaneciam, de certa forma, endurecidos. Não conseguiam enxergar o que estava acontecendo. Mesmo Jesus tendo dado todo aquele exemplo. E mesmo Jesus depois dizendo ainda também para Pedro, olha Pedro, vou te dizer uma coisa, tu vai pisar na bola. Não! De maneira nenhuma.
Então Jesus coloca à prova o coração daqueles homens, serve com o exemplo, mostra o exemplo. Essa condição de servir colocou Jesus numa condição de muita humilhação. Aquele que abraça essa condição de servo, ele precisa estar pronto, preparado para ser traído. Ninguém está preparado para isso, mas ele precisa, se o coração estiver naquilo ali, se for um coração de servo, ele já trabalha o coração dele, porque ele sabe que em algum momento as pessoas vão traí-lo. Quantas vezes estamos desistindo das pessoas por não entendermos essa condição de humilhação? Quantas vezes estamos desistindo dos processos, estamos desistindo de pessoas, porque na nossa caminhada muitas vezes a gente não consegue servir, buscar ter esses serviços, buscar essa identidade de Jesus que ele tinha forte na vida dele. Quantas vezes? Jesus não desistiu, Jesus amou-os até o fim. Aquele que está na vida com Deus, aquele que está buscando ser um discípulo fiel de Jesus, buscando liderar, ele precisa entender isso. Senão, em algum momento, você vai desistir. Vai desistir. O serviço te coloca numa situação de tamanha humilhação que você não vai querer desistir de ninguém. Por mais que aquela pessoa tenha errado, tenha falhado contigo, tenha falhado com as outras pessoas, tenha falhado com os irmãos, você não vai desistir dela. Você vai reconhecer dentro da sua própria vida a sua própria condição de uma pessoa fraca e vai amar. E vai amar até o fim. É isso que Jesus quer de nós, que nós não desistamos de ninguém. No processo, na vida, as pessoas que vão passar por nós. Mas se tiverem que desistir, a gente não tem o que fazer, mas nós não desistirmos, nós amarmos até o fim. Quantos nessa caminhada já desistiram, né? Porque foram abandonados, foram rejeitados, foram traídos. E Jesus foi até o fim. Sem desistir de ninguém. Na sua condição de humilhação. E essa é a condição que nós estamos vivendo. Enquanto estivermos nesse corpo, nessa carne, o nosso estado, a nossa condição é uma condição de humilhação. O problema é que a nossa natureza não é ajustada. A nossa natureza, a nossa velha natureza não é ajustada à natureza de Deus. Nós precisamos entender que nós carregamos a natureza de Cristo e viver sujeito a essa natureza de Cristo na nossa vida. A palavra de Deus diz lá em Filipenses, de sorte que haja em vós, Filipenses 2:5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. Mas fez de si mesmo de nenhuma reputação. Foi morto numa cruz como um ladrão. Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. O problema é que muitos cristãos, problema talvez da cristandade hoje em dia, é que nós queremos viver num estado de exaltação. Muitas pessoas confundindo as coisas. Nossa condição, enquanto estivermos aqui, é de humilhação.
é de servos, é de servir. Muitos homens hoje, muitas pessoas querendo ser servidas, querendo ter pessoas à sua volta, servindo, fazendo as coisas, e não entenderam ainda o que Jesus fez. E isso tem sido o problema de tantas vaidades, de tantas coisas, de tantas rachas, de tanto quebra, de tanta gente deixada para trás, por conta de um coração orgulhoso, por conta de um coração altivo, por conta de pessoas que estão buscando o seu próprio interesse, livrar a sua pele, e tentar viver uma vida cristã exaltada, que é impossível. Viver vida cristã é viver numa condição de humilhação. Quando aqui em Filipenses está dizendo que Jesus se fez homem, se refere à aparência exterior de Jesus. Ele se fez homem, ele mesmo se fez. Aqui existe um termo usado que é uma forma exterior indicativa do que era o interior. Porque ele, sendo Deus, se fez homem, se fez servo. Então, assumir a condição humana que ele assume, é uma condição de servo. Refletia aquela condição interior. Só o fato de ser homem já deveria nos colocar, homem e mulher, numa condição de entender a nossa própria condição e a nossa própria realidade. Miseráveis pessoas que nós somos, sem Cristo na nossa vida. Então ele se coloca nessa forma de homem. Isso revela um dos aspectos maravilhosos da natureza de Cristo, sendo 100% homem. Mas não indica de forma nenhuma que Jesus se esvaziou da sua natureza divina e nem dos seus atributos divinos. Apenas da manifestação dele. Ele continuava sendo Deus. Continuava sendo Deus. Mas na sua condição humana, ele se fez homem. Amém? Glória a Deus. Deus pode mudar a sua forma, mas não pode deixar de ser Deus. Então Jesus, mesmo sendo conflito que Jesus vivia, mesmo sendo, talvez a palavra não seja conflito, mas ele vivia nessa dicotomia, sendo Deus em sua plenitude, ele se esvazia completamente. Será que é tão difícil para nós, entendendo do que nós somos homens criados numa condição miserável, pecadores, carecendo da graça e da misericórdia de Deus? Será que se torna tão difícil para nós, com o auxílio do Espírito Santo, nós buscarmos viver como servos um dos outros? O que Jesus fez naquele momento ao despir-se, alguns estudiosos dizem que Jesus se despiu da sua túnica, e quando se despiu da sua túnica, ele estava nu diante deles. Não sei se ele tinha mais alguma coisa por baixo, mas algumas pessoas dizem que o texto diz que ele despiu-se da sua túnica e cingiu-se com a toalha. E com essa mesma toalha, ele secava os pés dos discípulos. Essa condição de humilhação, essa condição de servo, vai, de alguma forma, te expor. Vai expor as tuas fraquezas, vai expor a tua vida. Enfim, colocar-se em uma situação de humilhação não é nada fácil. Diante de uma contenda, diante de uma situação difícil, diante da traição, ainda assim você, tendo a sua razão, você continuar amando, e continuar amando até o fim. Somente com essa natureza ajustada para o serviço, essa natureza de Cristo é que a gente consegue um pouco e um pouco mais servir. Amém? Vamos ficar de pé. Servir a semelhança de Jesus. Então, nesse momento, baixa a sua cabeça aí, um momento de ceia,
A gente leu um texto aqui que Jesus estava participando com os seus discípulos ali, da última ceia. Ele desejava ardentemente estar com eles naquele momento. Desejava ardentemente estar junto de uma mesa de pessoas vaidosas, preocupadas consigo mesmo. Mas ele amou e amou até o fim. Talvez a tua realidade, como onde tu viva hoje, não sei, na tua casa, no teu trabalho, ou até mesmo na igreja, tu está num ambiente onde tu percebe que há vaidade, que há orgulho, que há pessoas preocupadas apenas consigo mesmos, mas é nesse ambiente que tu foi chamado para estar, e te colocar numa condição de humilhação, e amar aquelas pessoas que estão contigo, e amá-las até o fim. Por isso é um momento de uma reflexão pessoal na sua vida. A palavra de Deus diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Pode fazer isso nessa hora? Examinar o seu coração.